Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É mais um momento que nós estamos juntos para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, para o exaltar e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós temos mais um presente das mãos de Deus, que é o dia de hoje, né? Então vamos louvá-lo, vamos colocar, aleluia, nossos corações nele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado a Deus pelas tuas mãos potentes, tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nós, aleluia, colocamos a nossa vida, Senhor, no Senhor, nós colocamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tudo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que nós estamos vivendo, ó Pai, nesses dias atuais, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que ministra, o Senhor é um Deus que opera, aleluia, tanto querer conforme efetuar. Então, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, com o teu poder, ministra com a tua unção, aleluia, com as tuas mãos potentes, ó Pai, entra, Senhor Deus, com as providências necessárias, ó Pai, faça de nós, ó Pai, instrumentos teus. Ó Pai, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a vencer, Senhor Deus, todas as hostes, ó Pai, celestiais da maldade, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos capacita, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a tua boa mão, segundo a unção, Senhor Deus, do teu poder, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai, opera em nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, das tuas misericórdias, ó Pai, opera em nós, ó Pai, do teu grande amor, do teu grande poder, ó Pai, opera em nós, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos direcionando, ó Pai, segurando nas nossas mãos, nos indicando, ó Pai, o caminho certo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, só o Senhor, ó Pai, pode fazer toda a diferença na nossa vida, Pai, porque, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, aleluia, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós temos sido, ó Pai, aleluia, direcionados, mas nós não sabemos, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, aleluia, o que direciona, Senhor Deus, ó Deus, são as mídias, ó Pai, que direcionam, ó Pai, aleluia, são, Senhor Deus, os modismos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas nós queremos, ó Pai, a direção do Espírito Santo de Deus. Então opera, Senhor Deus, aleluia, derramando, ó Pai, das tuas bênçãos, ó Pai, derramando do teu sobrenatural, das tuas mãos potentes, ó Pai, nos ajuda, Pai, a vencermos, ó Pai, os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós. Assim, nessa manhã, Senhor Deus, cura-nos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos leva, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, nos alimentando, Senhor Deus, na tua mesa. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, em seus lares, ó Pai, ó Deus, que as tuas promessas, ó Pai, estejam se cumprindo, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, aleluia, que nós possamos, ó Pai, aleluia, cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aos teus pés, ó Pai, cada momento, ó Pai, aleluia, celebrando diante do Senhor, ó Pai, ó Deus de Israel, essa vitória que nós já temos, ó Pai, aleluia, na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Mariana Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente nessa manhã, derramando da sua bênção, derramando do seu milagre, aleluia, do seu sobrenatural. Muito bom nós estarmos juntos novamente nessa manhã, muito bom nós estarmos exaltando e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Glórias àquele que vive, àquele que reina para todo sempre, amém? Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de unidade dentro da igreja, hoje nós vamos falar a respeito de união, e é muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estarmos juntos, nós estarmos, aleluia, celebrando mais esse dia na presença do Senhor, mas nós não podemos esquecer, amados irmãos, a respeito de unidade da fé, a respeito, meu amado irmão, minha amada irmã, de nós estarmos de braços e mão dada, porque quando nós nos dividimos, nós somos alvos fáceis, aleluia, pelo inimigo. Eu costumava sempre ver Discovery, né? E no Discovery a gente via muito, né? Quando um animal ele ficava para trás, ele ficava fora do rebanho, ali ele era
faço alvo pelo predador. E nós precisamos entender, aleluia, que nós vivemos em família, nós vivemos em união, nós vivemos numa comunidade e nós precisamos uns dos outros. Essa é a palavra do Senhor que vem sobre a minha vida, essa palavra do Senhor que vem sobre a tua vida, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer no sobrenatural de Deus, crer nas suas mãos potentes, em tudo que Ele tem feito, e nós devemos aí estar buscando, né, a face do nosso Deus, do Senhor, que tudo pode, tanto na minha vida conforme na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu estava esperando aqui o notebook ele abrir, mas ele está difícil de abrir aqui. Deixa eu tentar aqui, aleluia, no celular, para que nós possamos aí dar início, né, à obra que o Senhor tem aí para as nossas vidas nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então eu tenho dito aí aos meus amados irmãos, aleluia, nós vamos trabalhar nesse rumo, né, da unidade, aquilo que Deus tem aí feito, né, para a minha vida, aquilo que Deus tem feito para a tua vida, e nós cremos, né, que Deus fará o melhor para conosco, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero dar um bom dia especial aos meus amados irmãos. Tá difícil. Oh Deus de Israel, glórias ao nome santo daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Então trouxe uma mensagem de bom dia, que ela diz assim: bom dia a todos, né? Tenho certeza que Deus estará acompanhando e cuidando cada passo de vocês nesse dia maravilhoso. Todo dia é uma dádiva que devemos sempre pela oportunidade de fazer o nosso melhor todos os dias. Aproveitem esse dia lindo, abençoado por Deus. Agradeçam pelo sol, né? No caso, hoje aqui no Rio de Janeiro, nós agradecemos pela chuva, né? E pelo que ela faz brotar o grão da terra, né? Então nós agradecemos a Deus e que Deus venha nos acalmar, que Deus venha aí nos abençoar. Aleluia, que Deus venha aí trazer verdadeiramente esse dia de vitória para nós. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia também, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja aí operando, né, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Que Deus esteja aí nos abençoando, que Deus esteja derramando da sua graça, que Deus esteja derramando, aleluia, do seu poder, aleluia, salvífico na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu trouxe uma foto, né, dos proprietários dessa casa onde eu moro. São meus amigos, né, já os conheço há mais de 20 anos, e a casa que eu moro era da mãe dele. A mãe dele morreu com quase 100 anos, né, o pai morreu faltando um ou 2 meses para completar um aniversário de 100 anos. Então, é uma família que eu conheço já há bastante tempo e são bênçãos na minha vida, amém? Então, sou Henrique e Dona Maria, são um casal aí abençoados, né, por Deus. Então, quero falar a respeito de união, né? A palavra do Senhor, ela tem aí nos abençoado na unidade. Mas antes eu quero trazer aqui a respeito da programação, para nós estarmos aí divulgando, né, a programação da igreja. Hoje está chovendo na parte da manhã, e se não chover durante a noite, nós estaremos na caminhada cristã. Mas se chover durante a noite, nós estaremos no culto aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo nessa manhã de sexta-feira, né? Dia 7/10/2022. Direto da Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Essa programação ela vai ao ar especialmente todos os dias às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, o idealizador dessa obra e também o responsável, aleluia, por tudo que acontece, aleluia, nessa programação.
nós vamos estar lendo um texto bíblico no Salmo 133, aleluia, que fala sobre a unidade, né? E a unidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às 19 horas, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Eu tenho deixado sempre o meu link aí do YouTube, ele está em azul. Peço aos amados irmãos e irmãs que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, inscrevendo no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? E compartilhe aí para as pessoas que, aleluia, necessita de uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra que faz toda a diferença no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que Deus esteja aí nos abençoando, que Deus esteja aí nos protegendo, que Deus esteja aí fazendo resplandecer da sua glória no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem sido maravilhoso para a minha vida e para a tua vida, e nós agradecemos a Deus, aleluia, pela sua fidelidade. Nós agradecemos a Deus, aleluia, pelo seu grande amor, pelo seu grande poder, por Ele estar aí nos instruindo, por Ele estar aí verdadeiramente operando sobrenaturalmente na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor, é aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? Deu uma travada aqui no notebook, coisa feia. Só Jesus na causa, meu amado irmão. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Eu tentando reativar aqui o notebook fica mais fácil. Parece que a gente costuma, né, com uma coisa no nosso trabalho que se falta, a gente sente e sente muito, né? Então eu vou tentar restaurar aqui a página do Facebook para nós estarmos aqui trabalhando melhor, amém? Glórias a Deus, glórias àquele que vive e reina para todos sempre. Parece que consegui restaurar aqui. Já vamos dar início à leitura, né, dos textos bíblicos que eu trouxe hoje, e os textos bíblicos, né, a respeito de união. Antes eu quero trazer uma pequena introdução que diz assim: ninguém pode viver isolado, todos precisamos de família, amigos, companheiros. A união é uma bênção de Deus. Quem aceita Jesus como seu Salvador se une a Deus. Todos que amam a Deus são irmãos e precisamos aprender a viver em união. Somos todos diferentes, mas amamos o mesmo Deus. Uma igreja unida em Cristo é poderosa. A união faz a força. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer também o Salmo 133, que eu falei para os amados irmãos que eu ia estar buscando, né, para nós fazermos uma leitura, porque eu gosto muito desse Salmo 133. Oh, Deus de Israel, saiu bem mastigado aí. Salmo 133. Então, diz a palavra do Senhor, é um salmo tão pequeno, com uma imensidão de valores, uma imensidão de sentimentos proféticos. Eu vou trazer esse salmo como estudo aí um dia desses, para nós estarmos aí nos situando aquilo que ele fala a respeito de tudo que Deus tem para conosco, amém? Então, esteja recebendo aí no Salmo 133, diz assim: ó quão bom, aleluia, suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Eu trarei numa nova oportunidade para os irmãos verem o estudo a respeito do que fala, aleluia, esse salmo. Ele é tremendo, né? E eu quero compartilhar com os irmãos. Vou deixar um vídeo aí
no YouTube, não, um vídeo no Facebook a respeito da grandiosidade desse salmo. E ele é realmente uma coisa assim tremenda, a explicação desse salmo. Eu gostaria de explicar também conforme a pessoa que ali está explicando naquele vídeo. É tão lindo. Eu vou deixar para os irmãos estar dando uma olhada aí nesse vídeo. Vou postar no Facebook, se os irmãos puderem dar uma olhada. É tremendo, tremendo. Amém? Então vamos aos versículos. Eu quero começar o versículo de Romanos, capítulo 15, versículo 5 ao versículo 7. E diz assim: ó Deus, que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Então, a unidade da fé, amados irmãos, eu creio assim, conforme está escrito na palavra, não importa se a pessoa for careca, não importa se a pessoa for uma pessoa de cor, não importa se a pessoa for amarelo, não importa se a pessoa tem o olho puxado, não importa se a pessoa for cega, se for banguelo, não importa se a pessoa for surda. Nós precisamos, independente, amados irmãos, de credo, cor, sexo, nós precisamos amar mutuamente, assim como Cristo nos amou. A gente sabe, se não fossem as misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos amar, independente. Deus, ele ama a todos. Deus, ele não condena ninguém. E nós temos até o último momento, amados irmãos, antes de fecharmos os olhos, para clamar ao Senhor e falar assim: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E Deus, ele está esperando isso de mim. Deus está esperando isso de você. Deus está esperando de qualquer pessoa. Aí a gente chega e fala assim: não, essa pessoa aí é um assassino, aquela pessoa é uma prostituta, esse é isso, aquele é aquilo. E a gente olha que quando trouxeram aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério para Jesus Cristo, e os acusadores dizendo para Jesus Cristo: olha, eu trouxe essa mulher a ti porque ela foi pega em pleno ato de adultério, e a lei de Moisés manda que nós venhamos apedrejá-la. E o Senhor, o que tu diz? E ele falou assim: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E a gente fica jogando pedra em todo mundo, amados irmãos. A gente fica acabando com a vida de todo mundo, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, verificar situações. Nós temos aí que verdadeiramente dar oportunidade. Assim como nós temos oportunidade, queremos que as oportunidades cheguem a nós, nós precisamos também dar oportunidade às outras pessoas. Independente, aleluia, do que elas fizeram, independente da situação que está sendo colocada, nós precisamos, amados irmãos, esperar em Deus. Eu estou falando num plano de salvação, eu estou falando num plano espiritual. Nós precisamos entender que todos podem chegar à plena estatura de Cristo. Basta querer, basta confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Então, todos são passíveis, aleluia, de serem perdoadas. Todos são passíveis de ser perdoados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é isso que é a unidade. Nós precisamos, mesmo nas nossas diferenças, mesmo nos nossos posicionamentos, termos aí temperança, para nós sabermos que aonde termina o direito de um, começa o direito de outro. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes nós classificamos as pessoas como um bando de habitolados, e não é bem assim. Cada um tem o seu direito, cada um faz da sua escolha aquilo que quiser. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aí respeitar aqueles que estão à nossa volta, que venhamos aí estar, em nome de Jesus Cristo, tomando as nossas decisões, mas sem ferir os sentimentos alheios, os sentimentos daquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém? Então também diz aí
o Salmo 133, está voltando aqui, eu quero mais uma vez compartilhar com os amados irmãos. Salmo 133, de 1 a 3, que diz assim: como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola das suas vestes. A orla, né? A orla das suas vestes. Aqui está a gola, mas é orla. Orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena, né? Ali concede o Senhor as suas bênçãos da vida para sempre. Então, o que quer dizer esse salmo? Eu não sei se alguns que estão me ouvindo já receberam a respeito desse salmo. Esse salmo, quando fala o óleo precioso, muitas vezes, amados irmãos, o óleo é simbolismo do Espírito Santo. O óleo também, a palavra do Senhor diz que quando o irmão ele está enfermo, aleluia, no seu lar, os presbíteros, eles vão até lá na casa do amado irmão e unge o irmão com óleo. Aquele que está doente ficará sarado. Então, o óleo, ele representa a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a presença do Espírito Santo de Deus. E ali, amados irmãos, quando fala assim, como é bom que os irmãos vivam em união, e como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, ele não chega somente sobre a gola. O óleo, quando ele é derramado, ele não vem da cabeça e desce a barba e para na gola, conforme está escrito aqui. Mas ele chega à orla das suas vestes. A orla que fala é aquela túnica que o sacerdote ele coloca, e aquela orla ela vai até os pés. O óleo, ele é derramado em abundância. Quando ele é derramado, e o óleo que é derramado é um óleo aromático que perfuma todo o ambiente. Ele é derramado, ele chega à orla das suas vestes e ele derrama, ele chega até os pés. Já imaginou isso? Isso simboliza o corpo do sacerdote, simboliza os países, a nação de Israel, Jerusalém, Judá, a gente vê Levi, a gente vê também Jessé, a gente vê todos eles, né? José, Efraim, a gente vê todos eles, as 12 tribos de Israel. Então, aquele óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, ele derrama até as suas vestes, e quando ele desce e ele inunda todo o corpo de Arão, ele é um simbolismo que ele está aromatizando, que ele está ungindo todo o país, toda a nação de Israel. Então é isso que simboliza. E quando fala sobre o orvalho do Hermon, né? Aquele orvalho do Hermon é um pico mais alto que tem Israel. E ali, amados irmãos, quando que ele fica a maior parte do ano gelado, né? É uma geleira. E quando o sol bate naquela geleira, ela derrete. E quando aquela fumacinha vai subindo, a evaporação da água, aquilo chega até a Sião, até a casa do Senhor, e fica longe, amados irmãos. Então Davi, ele faz esse salmo, e esse vento leva até a casa do Senhor. Então o monte, a gente poderia falar que é um monte de Deus, e ali Deus, ele purifica todo o seu povo, ele derrama sobre todo o seu povo. E a gente precisa entender como é bom, amados irmãos, nós estarmos, aleluia, recebendo esse orvalho, né, que chega dentro da casa do Senhor até o Monte Sião. Então nós precisamos receber de Deus, nós precisamos receber, aleluia, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está dizendo para mim e para você, aleluia, só ordena a bênção o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quando nós estamos em união. Então isso é bênção para a minha vida, isso é bênção para a tua vida, e nós precisamos entender. Diz assim, é melhor ter, aleluia, a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se cair um,
o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajuda a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode, aleluia, ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não pode se romper facilmente. Está aí em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. Então, na unidade nós encontramos força, na unidade nós somos mais que vencedores. Quero ler mais um versículo, tem muitos versículos, mas não dá tempo de nós estarmos lendo todos os versículos. João capítulo 17, versículo 20 ao 23 diz assim: minha oração não é apenas, aleluia, por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim lá no futuro. Ele está dizendo: oh Deus de Israel, por meio da mensagem deles, aleluia, para que todos sejam um, aleluia, Pai, como tu estás em mim, aleluia, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Então nós temos que viver, aleluia, de modo sereno. Nós temos exaltados os nossos ânimos nesse determinado tempo do ano, que é um tempo de nós escolhermos aí os nossos presidenciáveis. E não é bom, amados irmãos, que nós venhamos perder as nossas amizades por todas essas coisas. Amém? Então quero já passar para o texto, de reflexão, para nós estarmos refletindo, aleluia, a respeito de tudo aquilo que Deus tem para conosco. Então, eu quero falar sobre união entre os membros do corpo de Cristo. A necessidade urgente, aleluia, da união entre os membros do corpo de Cristo. Amém? É um texto bastante abençoadíssimo. É um texto de Fernandes Dias Lopes, É um pastor muito abençoadíssimo e eu gosto muito de ouvir as mensagens desse pastor, e é uma referência, para os jovens, é uma referência para todos os pastores, e Deus tem abençoado muito a esse pastor e eu gosto muito dele, Então diz assim: do mesmo modo como o Pai, aleluia, está unido ao Filho e o Filho está unido ao Pai, os cristãos devem viver unidos entre si. Viver em união com os seus irmãos na fé constitui a melhor prova que o cristão pode dar de sua união com Deus. Esse foi o desejo expresso por Jesus em sua oração ao Pai, para que todos sejam um como tu, o Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles, aleluia, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mestre, aleluia, completa o seu pedido dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade da fé. Amém? Então diz aí, é dessa união entre os fiéis que nós vamos tratar na manhã desse dia. Amém? Glórias a Deus. Assim que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, aleluia, então tende o mesmo sentimento uns para com os outros, conforme está escrito aí em Romanos capítulo 12, versículo 5 ao versículo 16. Entendendo o mandamento com base nos ensinos de Cristo, aleluia, dos apóstolos, trataremos a questão da união espiritual entre os cristãos. Antes de tudo, porém, compreende-nos dizer
que viver em união constitui uma das mais importantes recomendações da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve, deixa eu colocar no texto aqui, escreve aos Coríntios e solicita, aleluia, desses irmãos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, que sejam unidos entre si. Ele diz que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. O cristão que ainda, aleluia, não aprendeu a viver em harmonia com seus irmãos de fé, ainda não entendeu a verdadeira essência do Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender a verdadeira essência do Evangelho daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Amém? Precisamos aprender a andar em unidade para tomar mais clara a questão da nossa unidade. Temos a contribuição dada por Paulo na comparação que fez entre a igreja e o conjunto de membros que foram o corpo humano, que formam o corpo humano. No corpo humano, sabemos, aleluia, cada membro tem a sua maneira própria de operar. Nenhum pode dispensar a participação dos demais. Sobre isso, o apóstolo diz que, assim como o corpo, existem muitos membros e todos têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, membros uns dos outros, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, aí também em Romanos, capítulo 12, versículo 4, e 5 também está escrito a respeito, aleluia, de que nós estamos vendo. Então, considerando a comparação feita entre a igreja, aleluia, de Cristo e o corpo humano, há algo que jamais podemos esquecer. Cada membro desse, aleluia, cada membro desse corpo está de tal modo ligado aos demais que aquilo que acontece com um deles afeta de alguma forma os outros. A Bíblia afirma: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Em virtude dessa dependência que há entre os membros do corpo de Cristo, Paulo novamente sugere: alegrai-vos com os que, aleluia, se alegra, e chorais com os que choram. Está em Romanos capítulo 12, versículo 15, aleluia, como referência para os amados irmãos. A frase anterior nos mostra que precisamos aprender a ter empatia a ponto de sofrermos com os que sofrem e alegrar-nos com os que se alegram. Devemos, aleluia, nos importar, nos preocupar uns com os outros. Não estamos num campeonato dentro de um corpo de Cristo, a igreja, competindo para saber quem é mais talentoso, ou quem é mais espiritual, ou para saber quem é maior ou melhor. Somos companheiros e não, aleluia, concorrentes. Aos Efésios, Paulo recomendou a vida cristã em união, dizendo: forçam todo o corpo para conservar a unidade, aleluia, do Espírito, pelo vínculo da paz. Está em Efésios capítulo 4, versículo 3, a versão NVI. Isso porque a convivência dos irmãos em união é boa e agradável. Salmo 131, verso 1. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos dessa unidade. Nós precisamos, amados irmãos, andar nessa unidade. Ontem nós estávamos falando do amor na rádio. E a gente vê que uma coisa, ela completa a outra. Se não tiver a unidade, nós não temos amor. Porque a gente sabe, amados irmãos, que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. E eu decido amar. Eu decido estar junto, eu decido viver em unidade. Então nós precisamos, aleluia, dessa unidade, nós precisamos desse amor, nós precisamos dessa presença de Cristo. Diz aí o perigo, aleluia, de destruir a unidade. O modo de tratamento dos membros da igreja de Cristo em relação aos outros pode fortalecer ou enfraquecer a unidade entre ambos. A atitude partidária, por exemplo, uma vez adotada, pode destruir a comunhão, porque
divide pessoas entre si, colocando-as umas contra as outras, gerando contendas e desentendimento. Esse tipo de atitude não pode existir entre os cristãos. Daí a recomendação do servo de Deus: não façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Então nós precisamos entender que nós devemos considerar os nossos amados irmãos superiores a nós mesmos. Nós precisamos edificar a vida um do outro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar para que todas as coisas sejam conforme o querer do nosso Deus, conforme a palavra daquele que vive, daquele que reina para todo sempre na minha vida e na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Para com os irmãos, para que os irmãos vivam em união, é necessário ainda que cada um reconheça as virtudes que existem nos outros, uns nos outros. Foi seguindo esta linha de pensamento que o apóstolo dos gentios escreveu aos filipenses as seguintes palavras: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Quando subvalorizamos os outros e nos supervalorizamos, tornamos-nos egoístas, e o egoísmo leva-nos ao orgulho, que por sua vez pode determinar a ruína da unidade. Existe entre nós a Igreja de Cristo. Precisamos ver e reconhecer as virtudes uns dos outros e evitarmos em nós qualquer sentimento de superioridade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar isso de lado. Nós precisamos exaltar e edificar e engrandecer, aleluia, aquilo que Cristo tem colocado dentro do nosso coração. Não subjugar as pessoas e colocar elas debaixo do nosso pé, mas devemos valorizar as pessoas, porque cada um tem um talento a qual Deus deu, independente de tudo que eu já falei no início, credo, cor, independente, amados irmãos, seja cega, branca, preta, seja quem for, amados irmãos, cada um tem o seu valor e cada um tem a sua essência, aleluia, a qual Deus deu. Além disso, não há unidade, aleluia, não há humildade. O humilde alegra-se com o bem-estar do outro e se entristece com a tristeza do outro. A partilha dos sentimentos fortalece a unidade. A palavra de Deus nos exorta, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se aniquilou, né? Assim diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Se quisermos permanecer, aleluia, unidos como Cristo, aleluia, deseja que sigamos o exemplo do Mestre, que foi humilde por excelência. Todos nós somos iguais, não devemos nos achar superiores, ao contrário, devemos nos ver inferiores aos demais irmãos, de forma, aleluia, que estaremos contribuindo para a destruição, aleluia, de nossa união. O que ele está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo: se nós nos considerarmos superiores e diminuirmos as pessoas, nós vamos, em vez de unir, nós vamos separar. Em vez de unir, nós vamos destruir. Nós precisamos então considerar aquele irmão superior a nós. Nós precisamos os ajudar. Nós precisamos mostrar que ele também é importante no reino de Cristo. Amém? Como perseverar na unidade da igreja? Eu quero ler esse último parágrafo para nós não estendermos muito. Amém? Como perseverar a unidade da igreja? A unidade cristã não é criada pelos cristãos, mas é produzida pelo Espírito Santo. Portanto, o nosso dever de preservá-la como algo indispensável, a boa convivência entre os cristãos, o desejo que
o apóstolo expressou no tocante aos filipenses, ilustra o desejo de Deus em relação a todos nós. Paulo dizia: completem a minha alegria, tendo o mesmo, aleluia, modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo, aleluia, um só espírito, aleluia, uma só atitude, uma só fé. Na carta aos Efésios, o mesmo Paulo ensina que essa perseverança ou preservação da unidade deve ser feita com toda diligência e amor. Ou seja, precisamos trabalhar de maneira esforçada e amorosa pela integração da igreja. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos aí, em vez de nos dividir, aleluia, nessa época tão calorosa, a respeito da presidência, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, nos unir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós venhamos aí estar nos fortalecendo. Nós precisamos estar nos amando, porque as situações, elas têm sido terribilíssimas, né? O mundo já está tão ruim de viver, mas nós precisamos, amados irmãos, também colocar aí diante do Senhor aquilo que nós acreditamos, porque nós não podemos nos vender. Nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, lutar para os nossos ideais, para aquilo que está para que tudo aquilo que está colocado na palavra do Senhor, que a gente não venha tirar um tio, porque a palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que tirar um tio ou mudar uma vírgula dessa palavra, ele será anátema, ele será maldito. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, e não tem como mudar isso. Então nós devemos nos aparear aquele que se aproxima. Eu creio que não vai chegar ao 100%, né? Mas aquele que mais se aproxima à nossa fé cristã. Esse é o nosso voto de confiança, porque eu sei que ninguém é perfeito, eu sei que ninguém é 100% bom, né? Quem é 100% bom? Somente Deus. Então nós devemos estar aí escolhendo aquele que chega mais perto, né, da nossa fé cristã, aquele que não quer matar as nossas crianças, aquele que não quer a liberação das drogas, aquele que não quer a pedofilia, aquele que não quer, amados irmãos, a situação de incesto, aquele que... Então nós precisamos ver aí realmente aquilo que Deus está falando conosco, que nós precisamos velar para que essa palavra ela venha se cumprir na nossa vida. Então os nossos valores, segundo a palavra de Deus, são valores imutáveis, eles não mudarão. Nós precisamos estar lutando para que a palavra de Deus ela seja, né, verdadeiramente a nossa regra de fé e prática em tudo que Deus tem feito para a minha vida e para a tua vida. Nós não vamos negociar os nossos valores, nós não vamos negociar aquilo que acreditamos. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos dar a nossa vida para que essa palavra ela venha se cumprir, seja onde ela estiver. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que venhamos nos fortalecer naquele que tudo pode. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado, ó Pai, pelos teus filhos e as tuas filhas. Que nós venhamos crer, Senhor Deus, aleluia, Senhor, no teu grande amor, no teu grande poder, ó Pai. Que venhamos expressar, Senhor Deus, aleluia, do céu, ó Pai. Mas que venhamos, ó Pai, ter entendimento da tua palavra, Senhor Deus, para que não venhamos ferir, Senhor Deus, outras pessoas. Para que venhamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, termos, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que acreditamos, ó Pai, diante de nós, mas sem estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com violências, ó Pai, aleluia, sem estarmos, ó Pai, ó Deus de Israel, sem estar, Senhor Deus, agredindo as pessoas, mas que venhamos, ó Pai, ser uma bênção, ó Pai, nas tuas mãos. Então nos ensina, Senhor Deus, nessa manhã, como, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sendo, ó Pai, democráticos, ó Pai, sem destruir, Senhor Deus, aqueles que são os nossos irmãos, aqueles, Senhor Deus, que vivem conosco, pois nós temos uma só pátria, nós temos um só Deus, e que o Senhor venha, Senhor Deus, velar, Senhor Deus, para essa palavra se cumprir na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. Que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando do mal. Assim, Senhor Deus, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que nós tenhamos aí uma sexta-feira, um bom final de semana,
que o Senhor esteja nos abençoando poderosamente em nome de Jesus. Então, conforme eu falei, o tempo está bem chuvoso aqui no Rio de Janeiro nessa manhã. Nós iríamos ter a caminhada da paz à noite, mas se continuar chovendo, nós vamos estar aqui dentro da igreja louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e você é o nosso convidado especial, tanto lá na caminhada, aleluia, pela paz, conforme aqui dentro da igreja, onde nós estaremos aqui louvando, engrandecendo e magnificando o nome do Senhor. Você tem sido uma bênção na minha vida e na vida da igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e nós contamos sempre com a sua ajuda, aleluia, com a sua presença, e que Deus esteja te abençoando aí. Se nós, aleluia, temos aí feito alguma coisa que tem desagradado o coração do irmão, o coração da irmã, nós pedimos perdão, mas nós temos lutado, aleluia, pela perseverança, né, a respeito dos bons costumes das famílias. Nós queremos que nós vivemos nessa tranquilidade, nessa paz serena que nós temos aí vivido, e nós não queremos, amados irmãos, que nós venhamos virar verdadeiramente uma Colômbia, uma Venezuela. Nós queremos verdadeiramente que a paz ela esteja reinando no nosso meio. E nós não queremos uma ditadura, amados irmãos, nós queremos viver essa democracia que nós vivemos. Nós não queremos viver aí uma destruição da nossa liberdade de expressão, coisas que nos outros países, até os meios de comunicações, eles são controlados pelo governo, até aqueles que se diz no YouTube, aqueles que se diz aí também a respeito de WhatsApp, essas coisas elas vão serem aí regulamentadas pelo governo se a oposição vencer. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando o nosso Deus e falando: Deus, que seja para a nossa nação aquilo que Tu queres, porque a Tua palavra é a última palavra para nossas vidas. Nós cremos numa democracia. Que Deus abençoe a todos. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos, aleluia, digam amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando, cuidando de você, cuidando da sua família. Tenha um dia abençoadíssimo na presença daquele que reina para todos sempre. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.